Fala pessoal, voltei aqui então para fazer mais algumas derivadas parciais e neste caso a derivada parcial, uma delas vai ter que ser aplicada a regra do quociente, né? Em particular, a derivada na variável x, né? Porque tanto na parte superior quanto na parte inferior nós temos esta variável x sendo aplicada aqui, tá? Então, aplicando a regra do quociente, derivada da primeira, a derivada da primeira na variável x vai ser y, vezes a segunda, então que é x ao quadrado, menos a primeira expressão, ou seja, x vezes y menos 4z vezes y ao quadrado mais 3z, vezes a derivada da segunda, que é 2 vezes o valor de x. Tudo isso dividido, então, por x elevado ao quadrado, que vai gerar para a gente x elevado à quarta. O que é possível fazer aqui é realizar a distributiva ou fazer alguma simplificação, tá? Deixo para vocês fazerem esse procedimento aqui, tá? E derivada de w na variável y, tá? Então agora não precisamos da regra da cadeia, porque a y só tem a derivação na parte superior, né, no nosso numerador, e derivando-se em y, então a gente vai ter x menos 8 z vezes y, dividido então por x ao quadrado, e a derivação ou a derivada parcial em z, ela vai ser dada por, de novo, né, não vamos precisar usar da regra do quociente, então a derivada vai ser menos 4y ao quadrado mais 3 dividido por x ao quadrado. Tá? Então lembrando que essa daqui ainda é possível, né, que a gente faça algumas simplificações. Tá? Por exemplo, já dá para simplificar x com x ali em cima, tá? Para que você consiga expressar essa expressão de forma reduzida. Tá? Vamos lá para o próximo. Uma chapa de metal plana está em um plano XY, de modo que a temperatura T em função de XY seja dada por T de XY igual a 2x à quarta mais 4x ao quadrado y ao quadrado mais 2y ao quadrado. Tá? T é expressa em graus Celsius, x e y são expressos em centímetros. Ache a taxa de variação instantânea de t em relação à distância do ponto 1 e 2 na direção do eixo x e na direção do eixo y. Tá? Ele está pedindo para a gente calcular as derivadas parciais de t em relação a cada um dos eixos. Tá? Então, a derivada parcial de t no eixo x, neste caso, a gente vai ter, então, 8x ao cubo mais 8 vezes x y ao quadrado, tá? Preciso desse valor, então, no ponto, tá? Então, o diferencial de t em relação ao diferencial parcial em x no ponto 1 e 2, tá? Ele vai ser dado por 8 vezes 1 ao cubo mais 8 vezes 1 vezes 2 ao quadrado, tá? Então, a gente vai ter aqui 8, aqui a gente vai ter 4 vezes 8, que são 32, 32 mais 8, 40, né? Então, 40 graus Celsius por centímetro é a taxa de variação, tá? No eixo X. E o diferencial da temperatura em relação ao eixo Y, ele vai ser dado, então, derivando em y, nós vamos ter aqui 8x ao quadrado vezes y mais 4y. Como eu preciso disso no ponto, então o diferencial da temperatura em relação ao diferencial em x, diferencial em y, no ponto 1 e 2 vai ser dado por 8 vezes 1 ao quadrado vezes 2, mais 4 vezes 2. Então, a gente vai ter o total aqui de 16 mais 8, que são 24 graus Celsius por centímetro, tá? Então, vamos lá para o próximo.
Dada a função f de xy igual a x² e elevado a y mais y² seno de x, determine as derivadas parciais de segunda ordem, tá? Da função f. Então vamos começar fazendo as derivadas parciais de primeira, né? Então a derivada parcial em x, a gente vai ter 2x vezes e elevado a y mais y ao quadrado vezes cosseno de x. A derivada em y da nossa função vai ser, então, x ao quadrado vezes e elevado a y mais 2 vezes y vezes o seno de x, tá? Agora, derivada parcial de segunda ordem, derivada de x em x, tá? Então, vou tomar a nossa derivada e fazer a derivada novamente. Nesse caso, teremos, então, 2 vezes e elevado a y. A derivada do cosseno vai ser menos seno, então, menos y ao quadrado vezes o seno de x. Tá? Temos a derivada de segunda ordem na variável x. E a derivada em y, tá? Rederivando em y, a gente vai ficar com x ao quadrado vezes e elevado a y, mais 2 vezes o seno de x. Agora falta a terceira, né? As outras duas, né? Que são as mistas. Mas lembrar ali do nosso teorema, né? Que a derivada de x em y é igual à derivada de y em x. Tá? Então, eu posso derivar essa em y ou eu posso derivar esta em x. O resultado será o mesmo. Tá? Então, eu vou trabalhar com esta função, derivando ela em y. Derivando ela em y, teremos, então, 2x elevado a y mais 2 vezes y cosseno de x. Tá? Então, estão aqui todas as derivadas parciais de segunda ordem da nossa função. Tá? Bora mais uma. Determine a derivada parcial indicada. Tá? Então, ele quer que a gente calcule a f de xy. Lembrando que isso é a mesma coisa, então, que a derivada de x y, né? Que é igual à derivada também de yx. Tá? Então, a ordem que elas acontecem é indiferente. Tá? Posso começar em x e depois fazer duas em y, posso começar em y e depois fazer duas em x. Tá? Vamos começar por y, tá, gente? Isso aqui só por critério, né? Então, derivada em y, tá? Derivada do seno vai ser cosseno de 2x mais 5y, tá? Vezes a derivada dessa parte interna em y, que vai ser, então, 5. Tá? A derivada em y, só vou organizar isso aqui, vai ficar, então, 5 vezes cosseno de 2x mais 5y. A derivada em y vai ficar 5 vezes a derivada do cosseno vai ser menos, então menos seno de 2x mais 5y, tá? Vezes a derivada novamente da parte interna em y, que no caso é 5. Então, arrumando agora, fazendo distributivas, teremos menos 25 vezes o seno de 2x mais 5y, tá? E por último, a derivada indicada, que é a derivada, no caso de yx. Menos 25, a derivada do seno volta a ser o cosseno de 2x mais 5y, vezes a derivada da parte interna em x, que no caso é 2. Então, a gente tem aqui menos 50 vezes o cosseno de 2x mais 5y, tá? Tá encerrada a nossa derivação. Gente, vou parar esse vídeo por aqui e a gente retoma no próximo. Até daqui a pouco.